É 24 de julho de 2018, 3 horas e 30 da manhã, em Fort Worth, Texas, e Keith Raniere, o self-proclamado guru da NIV, acaba de ser preso após uma investigação de 17 anos pela FBI. Essa foi uma hora que marcou o fim de uma década de reinado de terror orquestrado por Raniere, um homem que prometeu aos seus seguidores um caminho para a iluminação, mas entregou apenas sofrimento e exploração. O império de Raniere, construído nos princípios da inquirição racional, havia infiltrado a vida de centenas de vítimas inocentes, muitas das quais foram atraídas por promessas de autoaperfeiçoamento e crescimento pessoal. Mas por trás da fachada de seminários de autoajuda e sessões de terapia em grupo, um mundo escuro e distorcido de manipulação e abuso escondia-se, um que eventualmente seria exposto à luz da justiça. É uma história que deixará você questionando a própria estrutura da psique humana e a influência corrompente do poder. Enquanto você está aqui comigo agora, quero pintar uma imagem do mundo que Raniere criou, um mundo de opulência e excesso onde os aves e os tem não eram drasticamente divididos. Sua mansão, localizada em Clifton Park, Nova York, era um testemunho de sua soberba, uma monstruosidade barata que cheirava a privilégio e a entidade. Dentro dessas paredes, o som de copos de champanhe se chocando e risadas ecoavam pelos corredores, um contraste gritante com o sofrimento que ocorria atrás das portas fechadas. Mulheres, atraídas por promessas de empoderamento e autoconhecimento, foram submetidas a abuso físico e emocional brutal, forçadas a entregar sua autonomia e liberdade em troca de um sentimento passageiro de pertencimento. Era uma casa de cartas, construída sobre mentiras e enganos, onde os fortes se alimentavam dos fracos e os vulneráveis eram deixados para sofrer em silêncio. No centro dessa teia de enganos estava Keith Raniere, um homem com uma mandíbula chata e olhos azuis penetrantes, um homem que exibia confiança e carisma. Ele era o pifero da NIV, uma sirene que atraía seus seguidores com promessas de iluminação e autoconhecimento, mas entregou apenas desespero e desesperança. Seus olhos, frios e calculadores, pareciam penetrar nas almas dos que o rodeavam, como se estivessem avaliando-os para o jogo de manipulação psicológica que estava prestes a começar. Ele era um mestre da manipulação, um camaleão que mudava e se adaptava para atender a seus propósitos, sempre se mantendo um passo à frente de suas vítimas. Ele era o líder de uma seita, um homem que se deliciava com o poder e o controle que vinham com ele. Os testemunhos que viviam na vizinhança perto da mansão de Raniere relataram ouvir ruídos estranhos e ver atividades suspeitas à noite, mas ninguém poderia ter previsto os horrores que estavam acontecendo atrás das portas fechadas. Eles relataram ver mulheres sendo arrastadas por companheiros de Raniere, seus gritos ecoando pelo ar noturno enquanto eram levadas para locais desconhecidos para processamento. Era uma cena de um filme de terror, um testemunho da depravação e dos desejos distorcidos do homem no centro de tudo. As mulheres que escaparam das garras de Raniere mais tarde viriam à frente para testemunhar contra ele, suas histórias um lembrete cruel dos horrores que haviam sido perpetrados em nome da iluminação. Sua coragem e resiliência diante de trauma inimaginável eventualmente levariam ao seu declínio, mas não antes que ele tivesse deixado um rastro de destruição em seu rastro. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vou levá-lo de volta ao início desta história, para a década de 1990, quando Keith Raniere começou a construir seu império, um mundo de seminários de autoajuda e sessões de terapia em grupo que eventualmente daria lugar a uma seita sinistra. Raniere, um indivíduo brilhante mas problemático, tinha uma longa história de negócios fracassados e relacionamentos infelizes, mas viu uma oportunidade no movimento de autoajuda em crescimento da década de 1990. Ele começou a desenvolver seu próprio currículo, baseado nos princípios da inquirição racional, que prometia desbloquear o potencial completo da mente humana. Seus seminários, que prometiam entregar empoderamento e autoconhecimento, rapidamente atraiu uma seguinte devotada, muitos dos quais eram executivos e empreendedores de alto nível. Mas como veremos, por trás da fachada de autoaperfeiçoamento e crescimento pessoal, um mundo escuro e distorcido de manipulação e abuso escondia-se, que eventualmente seria exposto à luz da justiça. Nos primeiros dias da NIV,
os seminários de Ranieri eram um sucesso, atraindo celebridades de alto nível e executivos de alto nível que estavam ansiosos para se conectar com as últimas tendências de autoajuda. Mas à medida que a organização cresceu e se expandiu, suas garras também cresceram, alcançando todos os aspectos da vida de seus seguidores. Mulheres, em particular, foram alvo de Ranieri e seus companheiros, que se alimentaram de suas vulnerabilidades e exploraram sua confiança. O currículo do grupo, baseado na inquirição racional, foi projetado para tirar seus seguidores de sua autonomia e livre-arbítrio, deixando-os vulneráveis à manipulação de Ranieri. Era uma aula prática em manipulação psicológica, uma que deixaria suas vítimas se sentindo quebradas, espancadas e confusas. Keith Raniere, nascido em 1960, era a figura central nesse caso. Ele era um self-proclamado especialista em potencial humano e tinha uma charme que atraía milhares de seguidores. Raniere vivia em Albany, Nova York, e também passava uma quantidade significativa de tempo em sua vila mexicana. Ele estava casado com Nancy Salzman, que mais tarde se tornaria um jogador-chave no círculo interno do NIV. Ranieri se apresentava como um guru, alegando possuir as respostas para desbloquear o potencial humano. Como líder do NIV, a vida diária de Ranieri era uma mistura de seminários de autoajuda, cursos de desenvolvimento pessoal e manipulação de seus seguidores. Ele trabalhava incansavelmente para construir uma rede de estudantes leais, que muitas vezes eram jovens mulheres procurando por um sentido de propósito e pertencimento. Ranieri era um perfeccionista, e suas expectativas eram extremamente altas para aqueles ao seu redor. Ele tinha uma reputação por ser cruel em suas negociações, mas ao mesmo tempo, ele apresentava um lado mais simpatizante, frequentemente indo além do necessário para ajudar aqueles em necessidade. A vida familiar de Ranieri era complicada, com uma relação tensa com seu pai, mas ele parecia encontrar consolo em seu papel como guru. O charme e a personalidade de Ranieri o tornavam agradável e relativo para muitos de seus seguidores. Ele tinha uma reputação por ser um mentor e uma figura paterna, e ele se orgulhava de ajudar seus alunos a alcançar seus objetivos. Ranieri era um manipulador mestre, usando seu charme e inteligência para obter o que queria de aqueles ao seu redor. Muitos de seus seguidores o viam como um visionário, um homem que estava empurrando as fronteiras do potencial humano. Sua presença exigia respeito, e ele tinha uma maneira de fazer com que seus seguidores se sentissem especiais e apreciados. À medida que os anos passavam, Ranieri se tornou cada vez mais isolado, cercado por um círculo de seguidores leais que estavam dispostos a fazer o seu trabalho. Ele confiava em um pequeno grupo de associados próximos, incluindo Nancy Salzman, Clary Bronfman e Alison Mack, que mais tarde se tornariam jogadores-chave no colapso do NIV. As relações de Ranieri com aqueles ao seu redor eram complexas e multifacetadas, com uma mistura de amor, lealdade e manipulação. Mas à medida que os meses que antecederam o incidente foram passando, algo começou a mudar, e as rachaduras na construção cuidadosamente elaborada de Ranieri começaram a aparecer. O que exatamente desencadeou essa mudança, e como isso acabou levando ao colapso de Ranieri, era uma história que levaria meses para desenrolar. É uma manhã de inverno sombria, novembro de 2009, e o distrito capital de Nova York está coberto por uma camada espessa de neve. O ano está prestes a tomar um rumo sombrio para os 700 membros da empresa de autoajuda, NIV. O clima é frio e a atmosfera é tensa. A mão de Keith Ranieri sobre NIV está se apertando, e ele está revelando gradualmente um lado mais sinistro. O mundo lá fora pode estar alheio, mas as sementes da destruição já estão sendo plantadas. O primeiro sinal de problemas vem em 2005, quando Claire Bronfman, membro da família Bronfman rica, junta-se ao NIV. Ela se torna uma das associadas mais próximas de Ranieri, despejando milhões de dólares na empresa. À medida que ela sobe pelas fileiras, Ranieri apresenta-lhe o TEC, uma série de ensinamentos que ele afirma desbloquear o potencial humano. Mas a família e os amigos de Claire começam a notar um câmbio em seu comportamento, e ela se torna cada vez mais isolada de influências externas. Ela agora está completamente enraizada no mundo de Ranieri, e as consequências serão devastadoras. À medida que os anos passam, o NIV expande sua presença,
abrindo centros nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Os ensinamentos de Raniere atraem um grupo diverso de estudantes, incluindo atores e filhos de ricos e poderosos. Mas por trás das cenas, ele está manipulando e explorando seus seguidores, usando uma sociedade secreta chamada DOS para controlar e abusar de mulheres. Elas são forçadas a submeter-se à marcação, registrar confissões falsas e fornecer fotografias nuas para fins de chantagem. O império de Raniere é construído sobre medo e coerção. O detalhe mais chocante do crime é a marcação em si. As mulheres estão sendo marcadas com as iniciais de Raniere, um símbolo de sua suposta dedicação à causa. Elas são ditas que é um símbolo de seu compromisso com um tech, mas na realidade, é uma forma de manipulação psicológica e controle. A marcação é apenas a ponta do iceberg, mas é um vislumbre das profundezas da depravação que Raniere e seus seguidores são capazes de alcançar. A extensão completa do abuso e da manipulação levará anos para ser descoberta, mas uma coisa é clara: o império de Raniere é construído sobre exploração e violência. A primeira pessoa a descobrir o que aconteceu provavelmente é um membro do DOS, alguém que foi forçado a participar das cerimônias de marcação ou fornecer fotografias nuas para fins de chantagem. Eles podem ter sido horrorizados pelo que viram, mas estão presos na rede de manipulação de Raniere. Ou talvez estejam com medo de falar, temendo retaliação e mais abuso. Escreva abaixo: o que você acha que realmente aconteceu aqui? A polícia primeiro respondeu às acusações contra o Nive realizando entrevistas com ex-membros que afirmavam que a organização era uma seita. Essas entrevistas foram documentadas nos primeiros dias da investigação e pintaram uma imagem perturbadora de supostos abusos e manipulações. No entanto, nessa fase, os investigadores ainda pareciam céticos, e não sabiam exatamente como proceder. Vários ex-membros falaram sobre as práticas do Nive, mas as suas acusações foram recebidas com resistência dos líderes da organização. Como resultado, a polícia foi forçada a andar com cuidado, incerta sobre o que estavam enfrentando. A peça-chave de evidência que mudou tudo veio em 2017 quando o The New York Times publicou um exposé incriminador sobre o Nive. Esse exposé revelou a existência de uma sociedade secreta chamada DOS, onde as mulheres eram marcadas, coagidas a gravar confissões falsas e ameaçadas com fotos nuas. O artigo enviou ondas de choque pela comunidade de forças de segurança, e de repente, a polícia tinha uma pista sólida para perseguir. Os investigadores rapidamente se concentraram em Raniere como líder da organização e começaram a construir um caso contra ele. À medida que a evidência aumentava, ficou claro que algo sinistro estava acontecendo no coração do Nive. Os principais suspeitos do escândalo do Nive eram Raniere, Clary Bronfman, Nancy Salzman e Alison Mack. Essas pessoas estavam no coração da organização e foram acusadas de cometer alguns dos crimes mais hediondos. Raniere era visto como o mestre-mandante por trás da operação, com Bronfman e Salzman servindo como seus leais tenentes. Mack, por outro lado, foi acusada de recrutar e coagir mulheres a se juntarem a DOS. À medida que os investigadores escavavam mais fundo, ficou claro que essas pessoas estavam mentindo para o público há anos, escondendo-se por trás de uma fachada de seminários de autoajuda e técnicas pseudoterapêuticas. O falso indício que desperdiçou meses de investigação foi uma dica que levou os investigadores a se concentrar em um suspeito completamente diferente. Na época, essa pessoa parecia uma alternativa plausível para Raniere, e a polícia perseguiu a pista com vigor. No entanto, ela acabou provando ser um beco sem saída, desperdiçando tempo e recursos valiosos. Como resultado, os investigadores tiveram que voltar à mesa de desenho e reexaminar a evidência. Com a perspectiva, parece claro que esse falso indício foi nada mais do que uma distração astuta, projetada para desviar os investigadores da pista. Ao concluir nossa exploração profunda do culto Nive, uma revelação chocante veio como uma surpresa até mesmo para os investigadores experientes. O líder desse culto, Keith Raniere, manteve uma relação secreta